Muito bem, chegamos agora no nosso 28º vídeo e último. Aqui estamos para tentar encerrar e vamos expor, não é? Na verdade, os últimos movimentos desse diagrama que nós nos aproveitamos aqui da inventividade, criatividade e genialidade do Rui Moreira para fazer outros apontamentos e criar talvez outros percursos de discussão. Então, vamos lá. Nós estávamos no vídeo passado, nós estávamos justamente discutindo esta relação entre a ideia de geograficidade, a própria estrutura produtiva, as relações de classe que dão fundamento a essa estrutura produtiva e como elas se desdobram e se mantêm do ponto de vista de um processo de naturalização e disciplinarização do mundo. Então, dentro desta relação, disso que nós chamamos genericamente de modo de produção capitalista, é que nós vamos agora apontar os nossos últimos passos dentro deste projeto. Não é? Então vamos lá, vamos ao nosso slide. Muito bem, dentro daquele contexto estávamos então associando as relações de classe às relações econômicas. Voltamos, portanto, ao ponto de partida, né? A ideia de que as sociedades da fábrica, as sociedades dos criadores, plantadores, as sociedades dos caçadores-coletores, o processo geral de acumulação de riqueza. E veja, quando nós estamos falando de acumulação primitiva, não estamos falando de acumulação do ponto de vista da quantidade de dinheiro que se tem no banco ou da quantidade de máquinas e de estruturas. Estamos falando da acumulação de ideologias, de organizações da sociedade, de comportamentos, de cultura. Estamos dizendo que a acumulação primitiva se faz com escolas, a acumulação primitiva se faz com o deslocamento e os processos migratórios do campo para a cidade. A acumulação primitiva se faz de muitas maneiras, onde primitivamente se acumula riqueza para novos formatos de relações sociais. A acumulação primitiva não acaba nunca e dificilmente temos condição de ter um domínio completo do que é que nós estamos acumulando agora, primitivamente, para que tipo de sociedade que a gente vai ter no futuro. Então, nesse sentido, este processo é um processo riquíssimo que envolve para a sociedade capitalista um conjunto imenso de sociedades, a totalidade da humanidade. O modo de produção capitalista é o único formato, não é, estrutural das relações sociais que tem o domínio planetário e que define, portanto, não só a vida daqueles que estão nas cidades, que estão vivendo o mundo no seu sentido de serem grandes consumidores ou coisas desse gênero, mas também aqueles que estão nisso que genericamente chamamos de periferia do sistema, apesar de ser uma alegoria geométrica de mau gosto. De qualquer forma, o problema não está no centro nem na periferia. O problema está em como cada um de nós participamos de uma maneira geral e dentro deste movimento que se chama reprodução do modo de produção capitalista. Muito bem. Ainda voltando, portanto, para o diagrama, vamos encontrar dentro dessas relações econômicas duas esferas fundamentais. A esfera da produção, a fábrica propriamente dita, a produção agrícola, aquilo que, de alguma maneira, está associando o trabalho a um novo produto. Um novo produto que pode ser um programa de computador, pode ser um automóvel, pode ser 1 quilo de feijão. Não importa. A grande questão é que se monta uma estrutura produtiva, uma estrutura que vai estar diretamente ligada à esfera da circulação. Essas duas estruturas, elas são fundamentais do ponto de vista da organização da sociedade capitalista. Porque, vejam, uma questão é este indivíduo que está
absolutamente desconhecido de grande parte da humanidade, que está de alguma forma escondido quase lá num escritório, numa sala, na frente de um computador, criando um programa. Este é um processo de produção. Feito isto, vamos colocar isso no mercado. E existe, portanto, uma outra estrutura, que é a estrutura da circulação. Uma coisa é, você sabe, já viu, já entrou, sabe exatamente como é uma fábrica de automóveis? E em que medida esta fábrica de automóveis, ela simplesmente é uma montadora? Porque, bom, os vidros dos para-brisas, das janelas e tal, são produzidos em outro lugar. O aço que é utilizado para construir tudo aquilo também é produzido em outro lugar. O motor, outro. E o câmbio, outro. Os pneus, sem dúvida. E assim por diante. Então, nesse sentido, eu tenho pontos muito diferentes, às vezes em países diferentes, com milhares de quilômetros de distância, e que vão se juntar, então, dentro de uma montadora. Esta rede, essa estrutura em rede, que monta, então, isto que seria a regionalidade desta ou daquela indústria automotiva, quando o automóvel fica pronto, ele vai para um outro movimento, que é o movimento da esfera da circulação. Então, lá naquela cidadezinha, naquele lugar, naquele outro lugar, onde simplesmente nunca ninguém viu uma fábrica de automóveis, mas lá tem ruas asfaltadas, com cruzamentos, com semáforo, inclusive tem até oficina para consertar automóveis. Às vezes não tem a peça que a gente precisa, precisamos esperar dias às vezes, né? Mas, de qualquer maneira, essa estrutura toda da esfera da circulação é determinante para a própria existência da esfera da produção. E a esfera da circulação é justamente esta esfera de relações que nos permite observar de forma mais imediata o próprio paisagístico. A esfera da circulação é determinante do ponto de vista do paisagístico. É ela que nós vemos. Dificilmente vemos a estrutura produtiva, salvo na agricultura, onde essas paisagens são muito mais evidentes. Mas, do ponto de vista, digamos, eu posso ver milhares e milhares de quilômetros quadrados da produção de cana-de-açúcar. Mas o número de usinas que transformam a cana-de-açúcar em açúcar, em álcool, etanol, seja lá o que for, é outra estrutura. Mas a esfera da circulação, esses postos de serviços que vão, então, permitir que esses automóveis também na esfera da circulação tenham acesso à gasolina, ao álcool, ao isso e aquilo, tudo isso, isto vai organizando a nossa própria relação com o mundo. Não, a estrutura produtiva, a esfera da produção, ela é quase que, digamos, a base de tudo isso é justamente o produto que ela gera que vai determinar a forma como se organiza a circulação, mas é a esfera da circulação mais evidente para nós. Nós dificilmente temos acesso à produção de televisores. Dificilmente. Mas nada funcionaria se dentro desse contexto não existisse um conjunto de caminhões que levassem isso até as lojas, outros tantos que levassem esse produto até a nossa casa, milhares e milhares de pessoas trabalhando na produção de energia elétrica, na distribuição dessa energia para que essa energia chegasse à nossa casa, outros tantos milhares fabricantes de tomadas e que fazem conduítes para que essa energia elétrica se distribua dentro da nossa casa. E mais do que isso ainda, todo um sistema de reprodução do sinal, dos canais de televisão, das
dessas plataformas de filmes, em streaming e etc. e tal. Tudo isso é que faz com que isso funcione. Quando nós chegamos em casa, lá pelas tantas, e falamos, bom, vou assistir a série tal, a novela tal, então a gente simplesmente aperta lá o botão e liga a televisão. E aí começa. Mas por trás disso que nós estamos vendo, existe uma estrutura produtiva que se expressa para nós no formato da esfera da circulação. Essa é uma questão central. É por isso mesmo que toda essa discussão ela vai se desdobrar nesta verdadeira equação matemática para onde a esfera da produção e a esfera da circulação apontam. Que é a ideia de que tudo isso está funcionando. Em primeiro lugar, porque existe um conjunto de riquezas na forma do dinheiro e, portanto, de um trocador universal que compra qualquer coisa, que compra lâmpada, que compra comida, que compra força de trabalho para pagar salário, que compra matéria-prima, que compra máquina para manipular, para maquinofaturar aquela matéria-prima e que coloca todo mundo funcionando dentro de uma fábrica e que vai comprar também o caminhão que vai carregar aquela coisa toda para fora e etc. Então, neste primeiro momento, a grande questão é que é necessário dentro da nossa sociedade a existência deste trocador universal, desta coisa quase que mística, não é? Quer dizer, as pessoas odeiam, falam mal ou falam bem, querem ou detestam, dizem que sim, dizem que não, dizem que ele é o culpado de todo o processo de corrupção e falam do dinheiro. Mas o dinheiro nada menos é do que o jogo simbólico que nos permite esta relação entre o trabalho e a coisa. Então, bom, ele não tem pecado e também não tem virtude. A grande questão é que a nossa sociedade teve de criar, desenvolver e ser capaz de ter algo que, do ponto de vista ideológico-cultural e do ponto de vista jurídico-político, é aquilo que determina, então, a possibilidade da troca, a possibilidade de comprar qualquer coisa. O dinheiro que nós temos no bolso, ele nos permite ir ao supermercado, comprar arroz, feijão, ovo e sei lá mais o quê. E aí, quando nós voltamos para casa, nós simplesmente transformamos esse dinheiro numa capacidade de consumo. Agora, enquanto o conceito de dinheiro, o dinheiro também pode servir para o industrial que vai ao mercado e que vai contratar empregados e vai comprar máquinas e vai comprar matéria-prima e etc e tal, e vai produzir, não sei, tecidos, roupas, automóveis, relógios e computadores, não sei, não importa. A grande questão é que esta figuração, este imagético, não é? Que tem o formato do dinheiro, que vai se tornando cada vez mais etéreo, porque no fundo, para a grande maioria, uma grande quantidade de nós, não passa de um monte de números numa conta que também é um número de um banco que a gente nunca viu e que só existe, na verdade, como um aplicativo dentro do nosso telefone. Então, nesse sentido, não é, este jogo entre estas quantidades e a possibilidade da compra é que faz então com este dinheiro seja o ponto de partida da compra de M1. M1 aí, neste esquema, são as mercadorias do tipo 1, que significa nada mais e nada menos do que aquelas mercadorias associadas ao processo produtivo, a máquina, a matéria-prima e a força de trabalho. E, bom, a estrutura onde tudo isso possa funcionar, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo da forma como se organiza essa produção. Este dinheiro, portanto, ele se movimenta no sentido da esfera da circulação para comprar bens de produção. Essa é uma questão. Feito isso, juntou tudo isto, se estabelece, portanto, uma geograficidade específica que permite, então, que o processo produtivo se realize.
a máquina funcione, a energia chegue até ela, o trabalhador a controle, diga o que ela deve fazer ou não, de uma maneira ou de outra, via computador ou não, não importa. A grande questão é que o processo produtivo se realiza. Quando o processo produtivo se realiza, do outro lado dele saem mercadorias do tipo 2, que são calçados, roupas, comida beneficiada. Bom, não importa. A grande questão é que a mercadoria do tipo 2 é isso que nós chamamos genericamente de bens de consumo. Claro que esta mercadoria do tipo 2, saída desse processo produtivo, também pode se transformar na mercadoria do tipo 1, isto é, ela seja comprada para ser matéria-prima ou para ser a máquina de um outro processo produtivo. Tudo bem, isto não interfere dentro dessa racionalidade. A grande questão é que este dinheiro que compra força de trabalho, que compra bens de produção, matéria-prima, máquinas, estrutura, logística e tudo mais, e que faz com que isso funcione enquanto um processo produtivo e, portanto, sobre aquela matéria-prima se agrega valor, porque aquilo que tinha um determinado formato passa a ter outro formato e outras funções, esta mercadoria do tipo 2 vai ao mercado e será vendida ou não. Se ela for vendida e, portanto, comprada por alguém, a grande questão é que esta mercadoria, então, do tipo 2, vai se transformar outra vez em dinheiro. E se tudo der certo, se tudo funcionar muito bem, do ponto de vista do capitalista, claro, este dinheiro será uma quantidade maior do que o dinheiro que foi investido lá no início. Por quê? Porque ele vai representar, de alguma maneira, uma ampliação do próprio valor da coisa. Porque aquilo que era um conjunto de fios virou um tecido, aquilo que era um tecido virou uma camisa, uma calça, um vestido, aquilo que era simplesmente uma quantidade de minérios de alumínio, por exemplo, virou uma prateleira ou virou a capa de uma bateria, ou seja lá o que for. De alguma maneira, essas coisas vão mudando de formato a partir dessas relações de trabalho e vão mudando de valor, porque sobre aquilo se agrega valor. Este valor é necessariamente pago pelo mercado? Não, claro que não. Existem coisas que ninguém compra. Existem coisas que, saem do mercado. Existem capitalistas que vão à falência. Existem momentos de crise dessa sociedade que não conseguem mais reproduzir este processo de forma a ter uma acumulação no final dele, gerando então momentos de extrema tensão, momentos de crise, momentos de desemprego, momentos inclusive que a gestão do próprio dinheiro entra em pânico. As bolsas de valores entram em colapso e as coisas vão acontecendo. Muitos bancos fecham, não é? Então, há países que chegam a um determinado momento que ele, em função dos próprios problemas que envolveram esta reprodução do capital, ele não tem como garantir nem mesmo o dinheiro que nós depositamos numa conta bancária e, portanto, a gente vai lá tentar tirar o dinheiro e o dinheiro não existe mais. Então, nesse sentido, existe todo um processo que vale a pena a gente imaginar. A gente imagina ele em vários sentidos, porque, de alguma maneira, a própria organização da sociedade capitalista, ela vai se fazer em escalas e velocidades muito diferentes, que vai desde o ponto do consumidor imediato do supermercado até o ponto do consumidor de caráter planetário que compra no planeta todo bilhões e bilhões de toneladas de ferro, ou que controla o processo de refino do petróleo, ou que tem o controle monopolístico de uma quantidade imensa de gás natural e assim por diante. Então, nesse sentido, tudo isso envolve processos muito complexos. Um outro aspecto, simplesmente para que a gente possa
exemplo aqui, envolve, no caso, por exemplo, do petróleo, envolve questões de extrema importância. A lógica que nos explica, ou os elementos, ou os processos que nos explicam o porquê que o petróleo bruto está concentrado em determinados lugares do mundo, tem a ver com os processos de sedimentação, tem a ver com outras eras geológicas, tem a ver com outras coisas. O processo que leva a transformar o petróleo na principal fonte energética da sociedade, tal qual nós a conhecemos hoje, nada tem a ver com a questão da época geológica em que se constituiu essas bacias sedimentares. Nesse sentido, portanto, o próprio o locus, né, o lugar, o arranjo que se estabelece nessa relação entre quais são os povos que estão pisando sobre o terreno onde debaixo dos seus pés estão grandes bacias petrolíferas, e quais são os povos que possuem milhões e milhões e milhões de automóveis, de máquinas, disso e daquilo, e necessitam do petróleo para o aquecimento das casas e coisas desse gênero, não necessariamente envolvem os mesmos lugares, os mesmos formatos de organização política, a mesma maneira como se realiza a distribuição da renda, do consumo, da capacidade de intervenção, bom, etc. Isso significa, então, que, de alguma maneira, este nexo que envolve as diferenças entre o lugar do petróleo bruto e o lugar do seu consumo, bom, envolve desde o desenvolvimento da tecnologia do ponto de vista específico de transformar petróleo em gasolina, diesel e tudo mais, em asfalto, e etc. Mais do que isso, no desenvolvimento da tecnologia que vai produzir as armas, que vai manter sob controle as populações que, de alguma maneira, têm acesso direto a esses lugares onde esses postos de petróleo devem ser colocados. E são restrições que envolvem desde grandes problemas como no caso da Venezuela, ou da guerra do Kuwait, ou então o problema da Arábia Saudita, ou o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu aqui, ali e acolá, e nesses últimos tempos, quando nós estamos terminando, então, este projeto aqui desse vídeo-livro, as questões que envolvem o problema da Europa Ocidental com o gás da Rússia e a guerra da Ucrânia e essa coisa toda. Então, nesse sentido, há uma distribuição desigual do ponto de vista do planeta dos elementos que compõem o próprio processo de reprodução da nossa sociedade. Tudo aquilo que nós necessitamos não está ao nosso lado. Na verdade, uma parte considerável daquilo que nós entendemos que é necessário à sobrevivência das nossas relações se distribui pelo mundo como um todo. E estruturas de transporte, estruturas de produção, estruturas de dominação militar e tudo mais estão a serviço deste jogo, não é? Que se estabelece, então, como já se disse, em 3 velocidades muito diferentes. Uma delas, que é esta do jurídico-político, que envolve a presença do Estado, que ele não sai do lugar. Se o Estado entra em crise, o máximo que pode acontecer é ele se fragmentar em pedaços, ter uma guerra civil ou qualquer coisa parecida com isso, mas, independentemente de quem esteja no governo do Brasil e o que provoque e o que seja o Brasil num determinado momento da história, não tem como tirar o Brasil do lugar onde ele está e colocar ele em outro lugar. Por outro lado, este processo que envolve a estrutura produtiva e que envolve a produção das máquinas, a produção de bens de consumo, a produção de alimentos, etc. e tal, esse sim, de forma muito mais lenta, mas, de alguma maneira, assim como nós tivemos aí uma fase imensa e extremamente importante da economia brasileira que envolveu a produção da borracha, daqui a pouco essas seringueiras já não estavam de forma economicamente viável no Brasil, já estavam em outros lugares do mundo. Da mesma maneira aconteceu com o café, da mesma maneira aconteceu com o cacau e da mesma maneira vai acontecendo com muitas coisas, fábricas de automóveis que se fecham e que vão para outros lugares e tudo mais. Tudo isso
vai ocorrendo, ou que saem de outros lugares e vão para o Brasil, e essa coisa, então, numa velocidade relativamente lenta, quando pensamos no terceiro elemento, que faz parte, então, desse esquema, deste verdadeira equação matemática que está colocada aí, que é o problema do dinheiro. De dentro de um país, vide as crises recentes, não é, que aconteceram na Argentina, ou mesmo o que está acontecendo na Turquia e outros lugares do mundo, o que acontece de fato é que este mercado financeiro, ele em segundos injeta bilhões e bilhões de dólares e tira bilhões e bilhões de dólares de um país para o outro, de um banco para o outro, de uma situação para outra, levando rapidamente um país ao colapso, ou não. E nesse sentido, então, estes elementos que se cruzam entre a capacidade de financiamento da estrutura produtiva, o existir da estrutura e a estrutura geral de circulação, isto é, a esfera de circulação, estão ordenadas no sentido das nossas questões de ordem ideológica, de ordem cultural, estética, moral, jurídica, política e etc, e etc e tal. Cada uma dessas esferas tem o seu movimento, tem a sua expressão, tem a sua bandeira de ser observada desde a paisagem até a sua montagem discursiva no formato da regionalidade. É isso, então, que nós estamos identificando aqui como a relação homem-meio e a relação homem-homem. É a relação da humanidade com a sua exterioridade, a relação da humanidade consigo mesma, nesta mediação que envolve, portanto, a existência de disso que chamamos, então, de meios de trabalho, de força de trabalho, e que é a subjetivação e objetivação do trabalho. O que eu quero dizer com isso e por que isso está aqui? Porque, na verdade, uma parte considerável da ideia de valor envolve justamente isso. O que vale para você? Por que determinada coisa tão importante hoje, e esta coisa, muitos de nós, ela simplesmente não existia há 10 anos, não existia há 20 anos, e nós, estávamos vivos. Por que ela se tornou tão importante? Em que medida e o que aconteceu com a sociedade que daqui a pouco essas coisas passaram a ter valor? Valor em todos os sentidos, valor de uso, porque sem elas parece que nós não temos como sobreviver, e, claro, valor de troca, porque essas coisas são mercadoria, elas têm valor do ponto de vista do mercado. Mas este valor, ele, na sua objetividade do processo produtivo, está associado à subjetivação disso que somos todos nós, os sujeitos. Nesse sentido, então, nós amarramos a possibilidade de olhar o mundo enquanto uma geograficidade. E ao olhar essa geograficidade, desvendarmos aspectos do mundo que estão associados a esta relação ou ao caráter topológico das relações que constituem a realidade. Por isso mesmo é que esta mesma questão estrutural que estava lá para o homem caçador-coletor e que envolvia ele se perguntar, afinal, onde estou? E que envolve hoje o homem no ponto de ônibus, dentro do metrô, no automóvel, ou num avião, ou numa espaçonave, e ele se pergunta, onde estou? E esse estar enquanto uma dimensão de pertencimento e de processualidade, é que pode dar a característica efetiva do que nós chamamos de discurso geográfico. Não é, e Hatzel já fez as suas críticas fundamentais a determinados campos do conhecimento, como na época a sociologia, que falava de uma sociedade que não existia em lugar nenhum. Nós, por outro lado, principalmente em função da tradição francesa, construímos uma grande geografia que não existe em lugar nenhum. E justamente nos debruçamos sobre a necessidade de que o objeto, isto é, o mundo propriamente dito, é que defina o que nós dizemos. E isto nos impede de dizer. Por quê? Porque está colocando no campo da neutralidade o que é que, afinal de contas, esse sujeito quer saber.
É neste jogo, portanto, que, de uma maneira geral, se fecha a questão da ciência e, de uma maneira muito específica, se constitui o discurso da geografia. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final, então, deste projeto. Este é o nosso último vídeo. Espero que, de alguma maneira, a gente tenha ajudado, não é? No meio dessa discussão. E, mais uma vez, assim como dissemos lá no prefácio, vocês fiquem à vontade. Existe uma série de caminhos e percursos que estão aí disponíveis para entrar em contato com a gente, para dialogar, para conversar, para estabelecer e para reconfigurar, para corrigir, né? Principalmente para corrigir os possíveis e imensos enganos, erros, desvios, não é? Que estão colocados num projeto e que até agora ele é absolutamente experimental. Então eu queria agradecer a vocês de terem chegado até aqui, de terem chegado até esse momento. Espero, mais uma vez, que tenha ajudado de alguma forma e fico aqui à disposição para a gente continuar essa conversa enquanto for possível. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem com a gente até agora. Até mais, até uma próxima, até um outro projeto, quem sabe?